Bom, agora eu costurei, lembrando, isso aqui é a parte de baixo, é o forro e o short, e aqui a parte de cima, que é a blusa, certo? Costurei com essa margem de 3 centímetros. Aí, eu marquei onde vai o ilhós. Eu vou pôr um ilhós para passar o cordão. Eu marquei aqui onde vai o ilhós. E agora, eu uso um perfurador para marcar melhor esse local onde eu vou colocar o ilhós. Olha. Eu uso um perfurador. E como o espaço, a circunferência dele é um pouquinho maior, eu vou usar uma tesoura para melhorar o tamanho, aumentar o tamanho deste buraquinho. Tanto pelo avesso quanto pelo direito. E aí, a partir do momento que eu vou dando os piques, eu já vou testando para verificar se ele já passa. Bom, agora, depois que eu costurei, o meu avesso ficou, meu direito ficou dessa forma. Coloquei o ilhós aqui bem onde tem o bolso para aproveitar a quantidade de tecido. Aí, eu já alfinetei quase toda a extensão do túnel ou canaleta, onde passará o meu cordão para ajustar a cintura do macaquinho. Aí, o que eu estou fazendo agora? Concluindo esse alfinetamento, essa marcação, para depois eu ir à máquina e costurar. Depois disso, o próximo passo são as vistas centrais, onde irão os botões, as cavas, que eu vou fazer com viés, e as barras, forro e parte externa do macaquinho. Aqui é a vista, certo? Depois eu vou acertar aqui e ela, aqui com o alfinete não vai dar pra mostrar, e ela ficará mais ou menos assim. Então, esse tecido sem acabamento ficará aqui, embutido na costura da vista. E aí, a vista ficará toda bonitinha, com os botões e o ilhós passando o cordão. Vamos para a máquina? Aqui, eu já estou concluindo a costura que eu alfinetei anteriormente, para depois passar o cordão que vai acinturar, que vai demarcar a cintura desta peça, desse macaquinho. Observe que aqui o tecido dá uma trabalhada. Por quê? Porque do outro lado tem o ilhós. Então, inclusive o ilhós, eu já deixei ele um pouquinho para cima, para ficar fácil de eu passar a costura aqui. Caso contrário, eu tinha que mudar o pezinho da máquina para conseguir costurar. Vamos lá. Aí, vai ajeitando. Agora, no final, principalmente, é um pouco mais chatinho. Você vai ajeitando o tecido e costurando. O lado direito ficará desta forma e o lado avesso desta forma. Limpa a costura. Claro que isso aqui a gente vai concluir agora. Agora, nós vamos passar uma só vez a entretela numa faixa de 2,5 centímetros, que é a largura da vista, de fora a fora, do início ao final da vista. Nós vamos entretelar uma só vez, para não ficar tão duro, para fazer ficar um pouco mais firme apenas, porque isso aqui é um crepe bem leve, e o forro também é um crepe mais leve ainda.
Então, nós vamos colocar a entretela e depois passar, né? E aí concluir a vista. Por todo o comprimento da minha vista, eu apliquei uma entretela, já passei com a barra, a parte que tem entretela e a parte que ficará exposta. E aí, novamente estou alfinetando. Ferro e alfinete é o que a gente mais usa. Eu vou fazer a costura de gancho. Aqui, aquela voltinha do gancho dessa forma. E aí fica a parte que vai os botões e a parte que vai as casinhas. Não fica tão grosso, mas fica uma entretela bacana para que as casinhas não se desfaçam facilmente. Medi o ângulo, deixei no ângulo de 45 graus, o tecido está dobrado, e aí eu marquei, nesse caso, são 2 faixas de 3 centímetros de largura, e a circunferência não é tão grande, então isso aqui vai ser suficiente. É uma circunferência de no máximo 50 centímetros, então 3 de largura por 50 centímetros de comprimento, para eu colocar o viés na cava do macaquinho. Vamos lá. Eu cortei o viés de 3 centímetros de largura em torno de 50 centímetros de comprimento. Aí, o que que eu fiz com ele? Dobrei ele ao meio, olha só. Dobrei ao meio, e aí estou costurando ele na volta do decote com 1 centímetro de margem no tecido da peça e meio centímetro ou até menos no tecido do viés. Por quê? Porque eu deixei 1 centímetro de margem, porque eu não sabia muito bem como que eu faria o acabamento, e eu fiquei com preguiça de cortar, então tô fazendo isso agora, costurando com 1 centímetro no tecido e em torno de meio centímetro no viés dobrado ao meio. Ele tem 3 centímetros, ficou com 1,5 para cada lado, tirando o meio centímetro que eu vou usar para cortar, vai sobrar 1 centímetro que vai ser, que eu vou fazer a vira dele, olha só, que eu já costurei. Então, costurei com 1 centímetro, eu vou refilar depois esse excesso de tecido, vou fazer uma costura de reforço aqui, rebater essa costura, na verdade, e aí eu vou virar e vou fazer uma barra aqui, aí ficará novamente uma costura limpa. Vem aqui comigo concluir esta parte. Eu estou agora fazendo uma costura de reforço naquele viés que eu apliquei e estou fazendo pelo lado que ficará do avesso. Eu já refilei e agora fiz essa costura de reforço. Depois dessa costura de reforço, eu faço o seguinte, viro, a costura de reforço ficará do avesso, o meu avesso ficará desta forma. Aí, o que que eu faço? Alfineto. Depois que eu alfineto tudo, certo? Aí, eu faço a costura de barra, assim. Vai ficar com uma margem de 1 centímetro. E aí, tenho aqui meu imã guia. E aí, eu vou fazendo essa costura também pelo lado avesso, que é aquele avesso bonito. Meu retrocesso. E temos uma cava prontíssima, quer dizer, não tão prontíssima porque ainda não foi ao ferro, mas depois que ir ao ferro, estará prontíssimo, prontíssimo. Aí ao ferro não ficará meio abobada, que ficará perfeita. E o avesso, perfeito. Costura
francesa, a minha pence, toda a volta, o ombro. Agora vamos concluir. Estou costurando a gola já entrepelei, já passei ferro, entrepelei e agora estou costurando com uma margem de 1 centímetro toda a circunferência da minha gola. E aí eu vou acertando, encontrando tecido com tecido, trabalhando a máquina para que fique certinho. Agora, depois de costurada toda ela, eu vou refilar, tirar esse excesso de tecido, virar do direito, do lado direito. Olha só, se não refilar, que grosseiro que fica. Então, vou refilar, vou virar do lado direito, e aí passar e aplicar na peça. Vou retirando todo o excesso de tecido. Se deixar muito, fica grosseiro. Aqui na voltinha, concluído. Aí, se ainda assim eu considerar que precisa fazer uns piques aqui onde tem a voltinha, eu faço. Não é muito necessário, deixando pouco tecido é bem mais tranquilo. Aí, olha só. Ainda não está passado e já fica mais bem acabado. Não fica grosseiro, né? Fica mais bem acabado do que se deixasse 1 centímetro de margem. Vamos passar. Depois que eu costurei a gola, já passei, pelo menos a primeira parte eu já fiz. Eu alfinetei ela no decote com 1 centímetro de margem. O lado direito ficará desta forma. Agora, eu vou costurar. Depois que eu costurei a gola, eu vim por toda a extensão dela, refilei, deixei um pouco mais de meio centímetro, não fiz não tirei muito tecido. E aí, já fiz piques em toda a extensão, viro essa parte que eu refilei e fiz piques para cima, pro lado avesso da gola, para dentro da gola, e a parte que ficará aparente do lado avesso, eu encontro na mesma altura daquilo que eu virei, vou alfinetar por toda a extensão, faço isso por toda a extensão, alfineto por toda a extensão, e depois é só fazer uma costura, costurando a gola do macaquinho. Veja que eu alfinetei tudo e vou lentamente tirando os alfinetes e costurando, acertando e costurando, acertando e costurando bem na beiradinha. Agora, vamos fazer a barra. Estou aqui na circunferência da barra, ainda não fiz a barra do forro, deixo para depois. Vamos para a barra da parte externa. Eu vou inicialmente virar a minha costura para trás, para a parte costas, estou aqui no entrepernas. Como eu marquei 2,5 e é vira 1, vira 2, 2,5, marco com a minha fita métrica, 2,5, vira 2,5, virei 1, tirei a fita métrica, vira 2. Você pode fazer ao olho sem ficar usando a fita também. Alfineto, faço isso em toda a circunferência. Depois de alfinetado, também eu gosto de fazer a partir do entrepernas. A partir do entrepernas, meu imã guia
já está marcado a 2,5 de distância. Aí, eu vou chegar aqui com a barra e vou fazer a minha costura de barra agora. Vamos lá? Por toda a circunferência. Bom, eu fiz marcações de 1 centímetro e eu vou ter uma casinha, eu já fiz uma aqui na gola, de 1,5 centímetro, quase 2. Então, eu uso pra marcar, eu uso umas linhas que tem aqui no pezinho, no aparelho. E aí, com base nessas linhas, eu marco na linha de baixo, onde vai ficar, e vamos à costura. Pronto, faço a costura passar do início para fixar melhor o ponto. Tiro os excessos e está pronta a casinha. Vamos lá? Então, eu tenho aqui marcado onde ainda vai botão. E aí, eu vou pegar um pontinho aqui, fazer um arremate para não soltar. Pronto. Coloco meu botão bem no centro. Seguro na pontinha, venho aqui, faço a primeira passagem pelo lado da frente do botão. Pelo lado avesso, quer dizer, avesso não, pelo lado da vista que vai ficar entre o botão e a vista, eu pego um pontinho assim. Olha, aqui, saio lá, puxo ele, subo e repito a operação. Olha só. Então, passo pela frente, entre o botão e a vista, pego um pontinho aqui, passo esse ponto, subo pelo buraquinho, olha lá. Agora, eu já vou fazer o arremate. Faço o arremate aqui, ó. Nessa parte aqui, vou pegar um pouquinho de tecido. Aqui, vamos ajeitar, olha. Faço um arremate, eu gosto de fazer mais de um. Vamos lá, pegamos mais um pouquinho de tecido, mais outro arremate. Por fim, deixa eu virar do outro lado, fica fácil de eu fazer. Agora, depois de arrematado, eu pego aqui, entre a vista, sem passar pelo lado que vai ficar do avesso, eu faço isso aqui. Olha, não ficou nada do lado avesso. Tiro, dou uma apertada, para não ficar nada de linha pra fora, e recorto bem na beiradinha. Aí, fica colocado o botão, assim com os demais. Fiz um cordão, costurei pelo avesso, desvirei para o lado direito, e agora temos um cordão de 1,5 m, 1,20 m, para passar pelo ilhós. Antes vamos passar ferro nele, e depois a gente passa com a ajuda de um agulhão, porque o agulhão entra, passa tranquilo pelo ilhós. E a barra, agora que eu estou mexendo com linha branca, para esse motivo, para fazer o cordão, e fazer a barra do forro. Então, vou fazer a barra do forro do short também, agora que eu vou trabalhar com linha branca. Vamos
Deixa eu te mostrar um avesso. Isso é um avesso, olha só. Está todo do lado avesso.